primeiro batismo daquela igreja e eu fui. É bom a gente ter histórias, né? E eu tive o privilégio, né, de descer as águas e matá-lo ali, né? Ele morreu, ressuscitou, e aí hoje ele e a esposa dele, que eu tive o prazer de batizá-los, estão conosco, e eu louvo a Deus por isso, né? Então são pessoas que eu confio e que eu amo desde aquela época, né? Então eu louvo a Deus. A autoridade está sobre a sua vida agora, né? Nós comemos quase todo o seu tempo, então seja dirigido pelo Espírito, que se ele passar um pouco do tempo, tenha ânimo e tenha fé, amém? Deus vai usar ele para estar falando conosco em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Que manhã maravilhosa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos aqui, queridos, adorando ao Senhor. Como é bom nós estarmos aqui exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele já falou conosco em meio aos louvores. E quantos louvores maravilhosos nós pudemos entoar nessa manhã aqui. Louvores que falaram no nosso coração, louvores que nos levaram à adoração. Queridos, eu costumo dizer que o propósito de nós estarmos aqui reunidos como corpo, é o propósito de nós estarmos aqui adorando o Senhor, é o propósito de nós estarmos aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecendo a Ele por tudo que Ele ainda fará em nossas vidas. Como esse louvor, esse último agora entoou: eu era cego e agora eu posso ver. Queridos, quantos de nós não éramos cegos em nossa caminhada? Quantos de nós outrora estávamos perdidos numa cegueira espiritual, perdidos no mundo, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor? Mas um dia o Senhor nos tocou, um dia nós tivemos um encontro com Jesus, e aquilo que cegava os nossos olhos, aquelas coisas, as cortinas que vendavam os nossos olhos, elas caíram, e nós pudemos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia! O propósito de Deus, queridos, para a nossa vida é o bem-estar aqui nessa terra. Sim, é o bem-estar aqui nessa terra, mas o maior propósito do Senhor é, como foi ministrado na palavra do louvor, o maior propósito do Senhor é que nós tenhamos a vida eterna, e a vida eterna em glória, queridos, a vida eterna com o Senhor. E nós estamos aqui reunidos porque nós estamos aqui animando, admoestando uns aos outros, com hinos, com palavras, encorajando uns aos outros, dizendo: permanece na presença do Senhor, permanece na fé, permanece firme nessa caminhada. Essa é a palavra dessa noite que eu quero falar, da caminhada com Cristo. Ei, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos comprou com preço de sangue. Não foi com prata, não foi com ouro que Ele nos comprou, mas foi com o sangue precioso do seu Filho amado Jesus Cristo. E nós, nessa caminhada rumo à terra prometida, rumo à nossa vida com Deus nos céus. Mas o propósito de estarmos aqui também reunidos é de, como eu já disse, de estar encorajando. A ministração dessa manhã, ela vai dizer, eu coloquei como título: tenha cuidado de ti. Queridos, se tem uma pessoa que pode nos tirar
da presença do Senhor, essa pessoa é cada um de nós. Sou eu mesmo que posso me tirar da presença do Senhor. Sou eu mesmo que por um ou outro motivo eu posso sair da caminhada. O diabo, ele é nosso adversário. Ele está ao nosso derredor em todo o tempo, querendo nos tragar. Mas o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Então, queridos, se tem alguém que pode fazer com que você caia, fazer com que você saia do foco, saia da presença, é você mesmo, ou sou eu mesmo. O apóstolo Paulo, ele fala em Timóteo, e nós vamos começar a leitura da palavra, nos advertindo que nós tenhamos cuidado com a nossa caminhada, queridos, cuidado para que nós preservemos da presença do Senhor, para que nós não saiamos dessa presença em nenhum momento, e assim nós vamos ter uma caminhada com Cristo, uma caminhada abençoada, uma caminhada que um dia nós vamos ter um encontro verdadeiro lá no céu com Jesus. Se a trombeta do Senhor tocar, nós vamos ter os nossos ouvidos desagravados para ouvir o som da grande trombeta, porque como foi dito aqui também, queridos, o Senhor está voltando. E como está a nossa vida? Será que nós estamos clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Será que nós estamos clamando, Senhor, pode tocar a sua trombeta porque eu estou preparado? Ou nós estamos falando, Senhor, tem misericórdia de mim, não toca agora não, porque eu não estou preparado? Queridos, nada pode nos tirar da presença do Senhor. Aleluia. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Nós precisamos perseverar, queridos, perseverar nessa caminhada, porque hoje nós estamos aqui, mas um dia nós vamos estar na glória com o Senhor, louvando e exaltando o santo nome do Senhor, aleluia. E nós vamos dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, aleluia, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, aleluia, aleluia. Abre a palavra do Senhor, queridos, em Hebreus capítulo 12, aleluia. Queridos, eu não perguntei no início, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez essa manhã? Tem alguém? Querido, seja muito abençoado em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar contigo, que continue falando, amém, querido? Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Tem um irmão ali? Seja abençoado também, irmã, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, são todos bem-vindos na casa do Pai. Hebreus capítulo 12, verso 1, aleluia, glória a Deus, amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já está falando conosco, mas para que Ele continue falando,
Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, reconhecemos o teu senhorio em nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui, Pai, aleluia, para te adorar, para te exaltar e para glorificar o teu santo nome. Querido Deus, todos nós que aqui entramos, precisamos ouvir algo que venha da tua parte, Senhor, para as nossas vidas. Então nós queremos clamar a ti, Senhor. Fala conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para que nós possamos fazer a tua vontade, Pai, até o dia que o Senhor volte, até o dia que o Senhor virá buscar a tua igreja, Senhor. Eu sei que esse dia está próximo, Senhor. Então que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Pai querido, para que nós possamos perseverar e permanecer firmes em ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, o escritor de Hebreus, ele está dizendo assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele fala nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando de nós, das nossas vidas, nós que já tivemos um encontro com Jesus. Mas ele está nos advertindo aqui: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Igreja, a carreira que nos está proposta é uma vida com Jesus em glória, amém? Então todos nós estamos nessa carreira, todos nós estamos nessa caminhada com Cristo, mas nessa caminhada eu preciso andar conforme Jesus quer que nós andemos. Nessa caminhada eu posso andar de qualquer jeito? Nessa caminhada eu posso ter uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira, uma vida que desagrada a Deus? Não, queridos. Nessa caminhada eu preciso ter uma vida de santidade. A palavra do Senhor diz, 1 Pedro: sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos ter uma vida que agrada ao Senhor. E ele dizendo aqui, deixando todo o embaraço. Nós não podemos ter uma vida embaraçada, queridos. Nós não podemos ter uma vida de mau testemunho. Nós precisamos ter uma vida que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: eis que ali está indo um homem de Deus, eis que ali é uma pessoa que tem testemunho, eis que ali é uma pessoa que nós podemos confiar. Essa pessoa, eu conhecia ela antigamente, era uma pessoa toda atrapalhada, era uma pessoa toda embaraçada, mas hoje essa pessoa conheceu a Cristo, e ela, quando conheceu a Cristo, ela teve uma transformação. Então todos que aqui estamos, nós precisamos ser cada dia mais transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Então nós não temos mais uma vida embaraçada, uma vida que dá mau testemunho. Nós agora vamos ter que ter uma vida na presença do Senhor. Quem que nos capacita para ter uma vida na presença do Senhor, queridos? Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eis que eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei a vós o Consolador. Aleluia, o Consolador é o Espírito Santo de Deus, amada igreja. É aquele que nos direciona na nossa caminhada, é aquele que nos guia nessa carreira que nos está proposta, é aquele que vai nos ajudar a andar segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Eu não estou dizendo aqui que nós nunca mais vamos errar. O que eu estou querendo dizer aqui é que o Senhor vai cada vez nos ajudar a acertar
mais, Amém. a fazer mais a vontade de Deus. Amém? Porque nós estamos seguindo aquele que é perfeito. O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus Cristo é perfeito, e nós precisamos seguir aquele que é perfeito. Amém? Aí nós vamos ter uma vida abençoada na vontade do Senhor. Aí ele continua dizendo aqui na parte B do versículo 1: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Queridos, a grande verdade é que o pecado, ele está cada minuto ao nosso lado, querendo nos tragar. São as setas enviadas pelo maligno a cada minuto. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, nós vamos sempre ser mais do que vencedores. Amém, igreja? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Queridos, quando aqui está escrito, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Que gozo é esse que estava proposto ao Senhor para ele suportar a cruz? Esse gozo era a minha e a tua salvação. Ele foi à cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E isso, por mais que ele no jardim do Éden, ele ali, por mais que no Getsemane ele ali estava clamando e orando: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Quando ele entende a vontade, quando ele entende que seria realmente necessário fazer isso pela salvação humana, ele vai até o fim. E quando ele dá, antes um pouco, ele dá no último suspiro, ele fala: está consumado. Então, o propósito de Deus para a vida eterna que nós vamos ter em glória, foi feito por Jesus na cruz do Calvário. É por conta disso, amados, que nós precisamos ter uma vida grata. É por conta disso que nós precisamos ter uma vida agradecida a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Ele já nos comprou. Em João, um versículo bem conhecido da igreja, um versículo que nós evangelizamos muito com ele, diz assim, João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós tenhamos a vida eterna. E quando ele fala de correr a carreira que nos está proposta, ele está dizendo, vamos voltar aqui em Hebreus 12, hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, amém, queridos? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência para a nossa salvação. Jesus nos deu a vida eterna, a nossa salvação, a vontade de Deus, queridos. Por isso que essa mensagem tem o nome: tenha cuidado de ti. A vontade de Deus é que nenhum de nós se percamos no meio do caminho. Amém, queridos? A palavra lá em Mateus 24:13, ela diz assim: se vós perseverais até o fim, será salvo.
Ou seja, eu preciso nessa caminhada perseverar. E a vontade de Deus para a minha e a sua vida é que nós perseveremos até o fim. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 Timóteo, só para a gente entender o que eu estou falando aqui. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 4 diz assim, vamos ler desde o primeiro. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, igreja? Então o Senhor, Ele quer que todos os homens se salvem. Ele não quer que ninguém se perca ao longo da caminhada. Abra a palavra do Senhor aqui em Timóteo mesmo, vai no capítulo 4, verso 4. Perdão, capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. A palavra do Senhor diz assim, aqui o apóstolo Paulo, ele dando algumas recomendações a Timóteo, e ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, da palavra de Deus, e persevera nestas coisas, persevera nas coisas de Deus, persevera na presença do Senhor, persevera em estar meditando na palavra de dia, de noite. Eu gosto muito do Salmo número 1, quando ele diz que nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro, quando nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, seremos pessoas prósperas, seremos pessoas frutíferas, se tivermos uma vida de comunhão com Cristo. Amém, igreja? Então ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, se nós não temos cuidado com a vida que nós levamos nessa nossa caminhada, nós podemos perder a salvação. É o que está falando aqui no apóstolo Paulo a Timóteo. Lá em Mateus, Jesus falou: persevera, aquele que perseverar até o fim será salvo. Igreja, eu preciso perseverar ou eu não preciso perseverar? Nós precisamos perseverar em todo o tempo. Eu quero comentar, eu quero ler aqui alguns versículos de pessoas que foram muito abençoadas por Deus, mas ao longo da caminhada, elas infelizmente, elas naufragaram na fé, elas infelizmente descuidaram, elas não tiveram elas não entenderam essa recomendação escrita aqui pelo apóstolo Paulo, quando fala assim: fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, se eu não guardo essa recomendação no meu coração e eu ando de qualquer jeito, eu posso naufragar na fé. Mas se eu tenho uma vida com Deus, eu não vou naufragar na fé, porque o Senhor é aquele que está comigo em todo o tempo. Eu queria que os irmãos, eu vou dar um exemplo do Velho Testamento e depois um exemplo do Novo Testamento. Eu queria que os irmãos abrissem 1 Reis. É uma história que todos aqui que temos um pouco de conhecimento da palavra sabemos.
1 Reis capítulo 3. Primeira Reis capítulo 3, verso 3. Nós vamos estar lendo aqui um pouquinho sobre a vida de Salomão. Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, um homem foi muito abençoado por Deus. Vamos discorrer aqui na palavra, vamos entender um pouco o que aconteceu. No verso 3 do capítulo 3 diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era do alto grande. Perdão, queridos, deixa eu ver se... Amém. Porque era do alto grande, viu o local, sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse estas coisas. E disse-lhe Deus: porquanto pediste estas coisas, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti deu igual não houve, e depois de ti deu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Até aqui, queridos. Salomão, ele em sonho, ele teve essa visão, ele teve essa conversa com Deus, Deus dizendo a ele: pede aquilo que quiseres e eu te darei. E ele não pede riqueza, ele não pede que Deus os entregue os seus inimigos, mas ele pedia sabedoria para poder julgar o povo. Isso agradou o coração de Deus. Salomão, nesse momento, ele agradou tanto o coração de Deus, que Deus deu a ele uma sabedoria tão grande, que nenhum outro homem, a palavra do Senhor diz, antes teria e nem depois iria ter. Essa sabedoria, ela começou a estar na vida de Salomão, já logo depois desse sonho. Salomão tem uma causa a ser resolvida, uma causa que muitos aqui devem conhecer, a causa de duas mulheres prostitutas, está um pouquinho mais aqui abaixo, e essas mulheres prostitutas tinham filhos recém-nascidos, só que uma dormiu sobre o seu filho e
sufocando, matou o filho, e a outra continuava com o seu filho vivo. Elas dormiam juntas. Só que essa que matou o seu filho, ela pegou e trocou as crianças. Essa que matou o seu filho, ela pegou o filho morto, entregou para a outra moça que estava do lado, e pegou o filho dela como se fosse seu. Só que a mãe, ela, quando acordou, ela olhou para aquela criança morta, ela falou assim: não é essa a minha criança, a minha criança é a outra que está viva. E ali, indignada, com toda razão, levou o caso a Salomão, para que Salomão julgasse esse caso. E Salomão, as duas lá gritando: é meu filho. A outra falou: não é meu filho. E uma é meu filho, a outra não é meu filho. Salomão, divinamente usado por Deus, pela sabedoria que Deus já estava derramando sobre a vida dele, ele pede uma espada aos seus servos. E quando ele pede essa espada aos seus servos, ele pede para cortar a criança ao meio. E ali ele fala: resolverei o problema, darei metade da criança para uma mãe e metade da criança para outra mãe. Tamanha era Deus falando com ele, porque essa sabedoria só podia vir do alto. E aí o que acontece? A mãe, que não era a verdadeira, o filho dela já estava morto, estava falando: tá bom, pode cortar a criança no meio, eu quero metade. Mas a verdadeira mãe, ela falou: jamais faça isso, meu senhor, entrega essa criança a ela então. E Salomão reconhece nesse momento quem é a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe jamais vai deixar o seu filho ser cortado à espada. E Salomão, com essa sabedoria, ele faz justiça à verdadeira mãe, e ela sai de lá com o seu filho. Então essa era a sabedoria que o Senhor já estava derramando sobre a vida de Salomão. O Senhor derramou sobre a vida de Salomão riquezas, o Senhor derramou bens. A vida de Salomão era uma vida muito próspera. Mas no verso 14 diz assim: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai. Queridos, infelizmente, no meio da caminhada, Salomão não perseverou mais. No meio da caminhada, Salomão se perdeu com tudo aquilo que chegou às suas mãos. A palavra do Senhor, depois nós vamos ler um pouco mais à frente, ela diz que Salomão veio ter 700 mulheres, 300 concubinas. E essas mulheres,